Aleluia! Graça e paz a todos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor e hoje, com um horário marcado, um tempo marcado por Deus para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Mais uma vez nós alinhamos nosso coração com aquilo que Deus quer fazer conosco. Desde já quero agradecer pela vida da Renata, a Renata que não pôde estar conosco ontem, mas já está aqui conosco hoje. Glória a Deus pela sua vida, Renata. A Silvana também está conosco. A você que está entrando, seja muito bem-vindo na nossa live. Nós estamos fazendo essa live todos os dias às 3 da tarde. E o objetivo dessa live, na verdade, é estudar, é meditar na palavra de Deus juntos, né? Um abraço para o Tiago, O Tiago lá em Franca. Deus abençoe sua vida, Tiagão. A toda a sua família aí, que a mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Eu quero aproveitar essa oportunidade para estar agradecendo a Deus, Agradecendo a Deus porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, até aqui tem nos dado a proteção. Estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de caos, muita preocupação, muitas pessoas entristecidas com toda a situação que está acontecendo. Mas o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado a oportunidade de mais um dia em paz, em saúde, a nossa família protegida. E nós precisamos orar pelas vidas, para aquelas pessoas que estão infectadas. Precisamos orar pelos aqueles que estão na frente, na batalha de frente contra essa pandemia, os médicos, todas as pessoas que estão trabalhando, Precisamos orar por aqueles que estão nas estradas, suprindo, trazendo alimento para que não falte alimento nas nossas mesas. Precisamos orar também pelos governadores, para que eles possam, com tranquilidade, na direção de Deus, eles possam tomar as decisões corretas, a maneira correta, para um menor prejuízo, vamos dizer assim, Porque não é fácil, tantas vidas sendo ceifadas nesses dias. Mas nós precisamos continuar atento, precisamos continuar com o nosso coração aberto, direcionado ao céu, porque o céu, ele fala, ele comunica conosco, Então nós precisamos estar atento àquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Nada é por acaso, Deus continua sendo Deus, Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem o controle do universo, tudo está nas mãos do Senhor, seja por vontade de Deus ou por permissão, mas o Senhor tem controle de todas as coisas. Para nós que temos buscado entender um pouco aquilo que está acontecendo, a gente percebe que Deus tem dado os seus avisos. Deus tem dado os seus avisos, assim como Ele fez nos dias de Noé. A Bíblia diz que nos dias de Noé o povo estava completamente disperso, o povo estava vivendo da sua maneira, não havia mais regras, não havia mais qualquer tipo de temor a Deus, as pessoas estavam vivendo uma vida completamente de acordo com eles mesmos, Eles só queriam viver exatamente como lhe agradava, Vamos dizer assim. E aí o Senhor sempre com a sua misericórdia, trabalhando nas vidas, trabalhando nos corações, o Senhor sempre que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, sempre nos alertando. Então a gente percebe que Deus está trabalhando nesses dias, o Senhor tem mandado as suas mensagens de amor para nós, e nós precisamos voltar a entender, e nos quebrantar diante de Deus. Deixa eu mandar aqui também um forte abraço para deixa eu ver, a Divina está conosco também, Rocha Adriane está conosco também, Deus abençoe. Eu queria fazer um pedido muito especial para você que está conosco nessa tarde, se você pudesse copiar o link dessa live e compartilhar aí nas suas redes sociais, para que nós pudéssemos ter mais pessoas também lendo a palavra de Deus e examinando a palavra de Deus juntamente conosco, para que haja uma expansão. Estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Deus tem proporcionado nesses dias, nos dado a oportunidade de estarmos juntos, separamos aqui um material, separamos aqui um texto bíblico para junto nós meditarmos nele, e eu quero aproveitar essa oportunidade que é muito especial, e juntos nós vamos conhecer mais
daquilo que a Bíblia já nos adverte, aquilo que a Bíblia nos ensina, e nós queremos estar juntos meditando na palavra de Deus. Olha, se você puder pegar aí, um papel, caneta e a sua Bíblia, será muito precioso. Por quê? Porque, na verdade, juntos nós vamos adorando a Deus, juntos nós vamos buscando juntos nós vamos caminhando, né? Nós vamos crescendo. Renato Fonseca também está conosco. A paz do Senhor, né? O pai da nossa irmã Renata também está conosco aí, a mãe. Que Deus abençoe vocês. A Renata já colocou aqui, né, que eles estão chamando ela toda hora, tá nessa transição, mas ela vai tentar ficar conosco. Seja muito bem-vinda, Renata. Bom, hoje eu quero falar sobre... Nas nossas 3 lives que nós fizemos nessa sequência, nós falamos sobre as 2 primeiras, sobre os episódios que nos alerta sobre o tempo que estamos vivendo e aquilo que há de acontecer segundo as Escrituras Sagradas. Logo também na sequência nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. Ontem falamos sobre o arrebatamento da igreja e foi maravilhoso porque Deus foi nos dando tanta abertura assim, e nós começamos a caminhar dentro de um parâmetro da palavra de Deus. Mas hoje eu preciso falar com você sobre a ressurreição. Por que nós precisamos falar sobre a ressurreição, entender mais sobre essa matéria, sobre a ressurreição? Porque a ressurreição é para aqueles que confiam no Senhor, uma expectativa certa, né? Na verdade é uma certeza daquilo que nós esperamos em Deus, esperamos dentro do plano, do projeto que Deus fez para a vida do homem, e nós estamos aguardando esse dia. Estamos aguardando, né? A ressurreição, estamos aguardando o arrebatamento, e logo nessa transformação, nesse momento do arrebatamento, para aqueles que estão vivos, aqueles que estarão vivos serão arrancados, serão arrebatados da terra e passarão pela transformação para um corpo glorificado. Aqueles que morreram de Adão até o dia do arrebatamento da igreja que estão em Cristo, que estão salvos, que foram, né, inseridos no paraíso, eles ressuscitarão e terão também os seus corpos glorificados. Glória a Deus por esse momento. Que coisa gloriosa é saber que a morte, o pecado, não mais terá domínio sobre a nossa vida. Que coisa extraordinária saber que não vamos mais viver sobre a tutela do pecado. A morte será vencida, Satanás será vencido, o anticristo, a besta será vencida e será consumado tudo aquilo que a palavra de Deus nos garante. Então, essa expectativa do coração daqueles que estão em Cristo Jesus deve partir de um princípio, de uma certeza intensa, de um desejo, de um almejo, a qual comove o nosso coração e nos fortalece a vivermos dentro desse parâmetro. Olha, o apóstolo Paulo, ele falou e tratou desse assunto da ressurreição, e é sobre a base, o pano de fundo da carta do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Coríntios, que está lá no capítulo 15. Então o texto que nós vamos ler está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Eu vou ler o capítulo 15 junto com você, e nós vamos estudar sobre esse capítulo 15 hoje, falar um pouco sobre ele, das menções daquilo que o apóstolo Paulo foi falando, e para nós entendermos, para nós aproveitarmos mais
e juntos nós crescemos na graça, no conhecimento, porque o tempo que nós estamos vivendo não é tempo mais de brincadeira, tá? O tempo que nós estamos vivendo agora é tempo de alinhar o nosso coração com a verdade de Deus, é tempo de buscar a presença de Deus e deixar Deus fluir dentro de nós com a sua palavra, tá? Quero desde já agradecer também a Giane e o nosso irmão, meu Deus, fugiu o nome agora, olha, Jesus, tem misericórdia, ficando velho mesmo, né? Vou lembrar. Oxi, olha, esqueci o nome do esposo da nossa irmã Giane, da Lagoinha. Meu Deus, só Jesus. A Vilma Silva também está conosco, que Deus abençoe a sua vida. Olha, você ainda tem a oportunidade de compartilhar essa live, divulgar essa live, para poder ajudar também trazer outras pessoas para nós meditarmos. Hoje nós vamos falar, na verdade todas essas nossas lives, nós queremos tratar de Bíblia, queremos trabalhar o assunto dentro da palavra de Deus. O que importa para nós aqui é a palavra de Deus, né? Então nós precisamos juntos alinhar o nosso coração para que Deus possa continuar falando conosco. Então o texto que nós vamos ler, primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você. Pai, nós queremos submetermos diante da Tua vontade, nós vamos ler a Tua palavra, vamos estudar, examinar a Tua palavra, e eu sei que dela provém toda a verdade, tudo que nós precisamos, tudo que é necessário para que nós sejamos fortificados nesses dias, e nós sabemos, ó Pai, que a igreja de Jesus, ela está caminhando para encontrar com o Senhor. A igreja de Jesus está caminhando para aquele glorioso dia, a volta gloriosa de Jesus sobre a terra. Nós estamos à espera, Senhor, e nós queremos que o nosso coração esteja queimando por amor a Ti, a qual nós vamos submeter à Tua vontade, submeter, Senhor meu Pai, ao Teu senhorio, e nós nos rendemos a Ti nesta hora. Que cada pessoa que adentrar nesta hora seja visitado pelo Espírito Santo do Senhor e que o Senhor possa continuar falando em nossos corações. Amém. Deus abençoe. Então vamos ler o que está na palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Ele trata sobre a ressurreição, porque havia um grupo que não acreditava na ressurreição. E ele faz menção sobre a ressurreição e explica claramente do que se trata a ressurreição e o porquê devemos então continuar nessa expectativa e no desejo de encontrar esse grande dia com o Senhor. Diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, e se não que crestes em vão, e se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, do quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sois salvos, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou seja, eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz algum dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo império de toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, claro está que, exceto aquela que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem eu combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, e amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Insensatos! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma carne, mas uma carne é a dos homens, a outra a carne dos animais, a outra dos peixes e a outra das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se com corpo animal, ressuscitará como corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor dos céus. Qual o terreno, tais são também os terrenos.
e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olho, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto é, que é mortal, se revestir da mortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Lemos primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo falando amplamente sobre a ressurreição e falando que a expectativa da ressurreição deve exceder a qualquer um de nós, apenas uma vida aqui nessa terra. Pastora, nós lemos o capítulo 15 todo, mas nós vamos, não se preocupe, porque nós vamos destrinchar esse capítulo para nós trazermos algumas verdades e para que Deus possa ministrar os nossos corações. Então, eu quero atentar com você que o apóstolo Paulo, em todo esplenar do capítulo 15, ele não fugiu de qualquer linha da Bíblia, ou da lei, ou da palavra de Deus. Tudo que ele faz menção, ele está conectando com outras passagens bíblicas para tratar do assunto naquele momento, que era um assunto difícil, porque em Corinto havia grupos que não aceitavam a doutrina da ressurreição, né? Não aceitava a doutrina da ressurreição. Então, ele está ali no combate, né? Numa discussão e trazendo aos irmãos da qual eles ganharam para Jesus, para que eles não dessem ouvido a esse grupo que corrompia, né, a verdade. Porque o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: olha, se nós não acreditarmos na ressurreição, logo nós estamos aniquilando também todo o trabalho do Cristo, né? Porque se nós pregamos que não há ressurreição, Cristo então também não passou pela ressurreição, né? E se Cristo não ressuscitou, em vão é nossa fé. Nós estamos crendo à toa, né? Qual é a realidade que nós podemos nos apegar se nós então entendemos que Cristo morreu e acabou tudo, né? Mas ele estava dizendo o seguinte: vocês não têm o conhecimento porque vocês não experimentou o que os irmãos experimentaram no evento da ressurreição de Cristo. E aí ele vai trazendo, né, as expectativas e a palavra de conforto ao coração dos irmãos, porque havia uma tristeza no coração das pessoas concernente àqueles que haviam morrido, seus entes queridos que haviam morrido. E ele diz: olha, irmãos, não se preocupe, porque aqueles que estão dormindo, na verdade, estão mortos, né? Estão mortos. Usava-se essa palavra, essa conotação, dormindo, para referir-se aos mortos. Ele diz: não se preocupa, porque aqueles que estão dormindo há de ressuscitar. Há de ressuscitar. Por quê? Porque Cristo ressuscitou.
E Cristo é a primícia dos mortos. Cristo é a primícia dos mortos. Então, há uma esperança para nós. Você não precisa ficar triste. Por quê? Porque na ressurreição, você voltará a encontrar com essa pessoa. Você vai encontrar com ela. Se ela morreu em Cristo, se ela está salva, não há motivo para nós ficarmos tristes. E de outra maneira, ele está dizendo, irmãos, não se apegue a isso e seja firme, constante na obra do Senhor. Porque se vocês pararem por causa dessa dúvida no coração de vocês, se essa dúvida perpetuar dentro do coração de vocês, vocês vão esmorecer, vocês não vão continuar. Vocês vão olhar para trás, vai parar. Então hoje nós precisamos trazer de volta a mensagem da ressurreição para que haja esperança no coração daqueles que estão caminhando com Cristo. Observa que o mundo nesses dias está completamente triste. E o mundo natural, ele entende o quê? Há prejuízos, né? O mundo natural entende que o tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo de prejuízo. Por quê? A quantidade de pessoas que já morreram, né? Eu estava vendo hoje, são mais de 25 mil mortos até agora. 500 e poucas pessoas infectadas, 25 mil pessoas já morreram. Mas, para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que acreditam na palavra de Deus, se porventura Deus liberar a permissão que qualquer um de nós partamos dessa vida para outra e passamos a viver no mundo dos mortos, há uma esperança para nós. Nós estaremos em esperança. Por quê? Porque nós não perdemos, nós apenas saímos de um contexto da vida natural e já fomos transitados para o reino, para o paraíso, né? E aqueles que ficam e crêem no Evangelho precisa ter essa certeza que a ressurreição é sim uma continuidade da extensão da vida que começou em Cristo a partir da hora que ele morreu na cruz. Na verdade, muito antes disso, porque a Bíblia diz que ele foi imolado antes da fundação do mundo, mas consumado toda a transição da morte de Cristo, quando ele entrega a sua vida, que ele diz, Pai, está consumado, ele está então abrindo os portais para concretizar aquilo que era o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Trazer de volta o homem à vida sem a tutela do pecado, sem o aguilhão da morte. Por quê? Porque a morte, ela prevalece porque ela recebe o seu salário, né? Observa o que a Bíblia diz, que o salário do pecado é o quê? A morte. Ou seja, a morte é o salário do pecado. Logo então, a ação do pecado é compensada com a morte. Mas na ressurreição, tudo isso cai por terra. Na ressurreição, em Cristo, aqueles que ressurgirem em Cristo, não haverá mais essa tutela. A morte nem o pecado operará mais em nós e nem o pecado receberá o seu salário. Porque se logo o salário do pecado é a morte, não havendo mais a morte porque ela há de ser aniquilada, né, na ressurreição, não haverá mais essa conexão. Nem o pecado, nem a morte operará mais na nossa vida. Por quê? Porque nós seremos transformados. O apóstolo Paulo, naquele tempo, pregando na expectativa da volta de Jesus, no caso do arrebatamento, ele dizia, olha, nós que estamos vivos seremos transformados. É claro que ele entendia, né, por causa que ainda não havia sido aberto a visão total para ele, ele entendia que a volta de Jesus, da qual os seus discípulos, olhando para o alto, viu Jesus sendo assunto, sendo levado e desaparecendo nas nuvens. Aqueles varões, os anjos que apareceram ali, disseram, varões, o que vocês estão olhando? Né? Da mesma maneira que Jesus subiu ao céu, ele vai voltar. Ou seja, havia uma promessa da volta de Jesus. Havia uma promessa da volta de Jesus. E o apóstolo Paulo tinha essa convicção.
Ele tinha essa firmeza dentro dos princípios da palavra e da revelação que ele também deixou claro. Ele diz, olha, ele apareceu a mim. Ele apareceu a mim. Ele apareceu aos apóstolos, apareceu aos discípulos, apareceu a mais de 500 pessoas. Naquele momento que ele estava escrevendo as cartas aos Coríntios, estava dizendo, muitas dessas pessoas ainda estão vivos, né? É inefável o testemunho que Jesus ressuscitou. Então ele estava dizendo, irmãos, eu sei do que eu estou falando, eu estou escrevendo para vocês não dar ouvido a fábulas enganosas, né? Cuidado com essas dissoluções que distorcem as verdades da palavra de Deus e colocam o coração de vocês em dúvida. Logo então ele encoraja os irmãos de Corinto a acreditar fielmente na ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição é para nós o prêmio da salvação. A ressurreição é para nós o prêmio da salvação. Nós seremos transformados, não teremos mais nenhum contato direto com essa cósmica terrena, mas seremos levados ao nível celestial. E interessante que ele diz o seguinte, irmãos, fica tranquilo. Vocês estão perguntando, mas que tipo de corpo vai ter lá? Tá bom, nós vamos passar pela ressurreição, mas que tipo de corpo? Nós seremos o quê? Um breu, nós seremos uma sombra, nós seremos um vulto, nós seremos o quê? Um espírito? Quem nós seremos? Ele diz, irmão, fica tranquilo. Vocês estão sendo plantados, o corpo é natural, o corpo de Adão, mas vocês vão se levantar, esse corpo glorificado, e vocês terão corpos celestiais. A única diferença é que o corpo será transformado. Bom, vamos ler o capítulo, aqui no capítulo 15, o versículo 3. Versículo 3. Hoje nós vamos ficar aqui dentro de 1 Coríntios, mas nós vamos trabalhar alguns versículos aqui, para nós discutirmos um pouquinho, entender um pouco, e se por acaso alguém tiver alguma pergunta, pode fazer sua pergunta também, que nós vamos tentar responder para você dentro dos padrões da palavra de Deus, tá bom? Se você puder aí também já aproveitar, enquanto você está ouvindo, pega aí o link dessa live e compartilha aí nos grupos também, nos grupos de WhatsApp, no grupo do Face, para que a gente possa também aumentar o número de pessoas para junto, né? Para nós lermos a Bíblia junto aqui. Gostoso seria se nós pudéssemos estar todo mundo na mesma sala, cada um com a sua Bíblia na mão, e aí a gente lendo, examinando, procurando aqui junto, seria muito bom. Mas vamos aproveitar, né? Já que cada um tem que ficar na sua casa, estamos nessa transição que estamos vivendo, então a gente vai aproveitar essa ferramenta que é o Facebook, para nós podermos trabalhar junto e junto nós pudermos compartilhar o nosso coração e aprender com o Senhor. De repente você quer conversar sobre essas lives, você também pode entrar em contato, né, pelo WhatsApp. Nós temos o WhatsApp, é o sinal 44 75 6137 6139. 75 44 sinal de mais 44 6137 6139. Assim a gente também pode, né? Você pode ligar e pastor, eu tenho uma dúvida aqui, queria entender mais, ou tem alguma coisa aqui que não ficou claro e eu queria saber. Bom, leia aí comigo na mesma carta aqui que nós lemos no capítulo 15, o versículo 3, Paulo diz assim, ó: porque primeiramente vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Observa que ele está tratando do assunto, mas ele tem base para falar. Ele está buscando base para mostrar para os irmãos o porquê que ele está tratando do assunto da ressurreição. E logo ele vai trazer uma explanação mais ampla, né, daquilo que ele está lendo. Então, se você abrir comigo aí, Isaías 53, lá em Isaías 53, o versículo de número 5 até o número 12, você vai ver do que Paulo está referindo, né? Ele acabou de dizer para nós o quê? Porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi. O que ele recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo
as escrituras. Do que ele está mencionando? Que escritura que ele está mencionando? Ele está falando sobre Isaías, capítulo 53, e o versículo 5 até o 12. Olha o que diz. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressão do meu povo foi atingido. Verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se repuser por expiação de pecado, será sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Observa que Cristo morreu para cumprir e para fazer verdade o papel da ressurreição. A Bíblia diz claro que Cristo vai trazer os seus despojos, traria os seus despojos junto com ele. Então ele não permaneceu no mundo dos mortos. Cristo está vivo, Cristo ressuscitou e nós podemos glorificar a Deus por isso. A ressurreição de Jesus nos garante também que nós seremos arrebatados, e aqueles a qual morreram em Cristo Jesus ressuscitarão com ele também e terão os teus corpos glorificados e vão viver eternamente no reino do Messias. Vamos ver o versículo 4, ele também diz assim, ó, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Do que ele está fazendo menção? Abra sua Bíblia, Salmo 16. Salmo 16, você vai ver que Paulo está conectando a sua pregação, a sua palavra, junto com uma base intensa da palavra de Deus, da qual ele pode e poderia reforçar os irmãos a crer na ressurreição, no arrebatamento da ressurreição dos santos, né? Salmo capítulo 16, Salmo não tem capítulo, né? Salmo 16, do 8 ao 10. Olha o que está escrito. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, e por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Observa isso aí, que coisa linda. O salmista está dizendo o seguinte: a minha carne não vai permanecer no mundo dos mortos. Haverá ressurreição para mim. Ele não vai deixar eu repousar ali naquele lugar. O que ele está dizendo? Há um lugar reservado no coração do meu Senhor e há uma morada preparada para mim, e naquele lugar eu vou estar, porque ele me prometeu e ele vai vir me buscar. Abra também Oséias, né? Aí em Oséias, vamos abrir aqui em Oséias,
no capítulo 6 de Oséias, no versículo de número 2. Oséias, capítulo 6, versículo 2. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Que coisa linda, né? Saber que Deus tem um plano de ressurreição para a nossa vida. O nosso corpo não vai viver na incorrupção, na corrupção. Nós seremos resgatados de lá. A morte não vai triunfar sobre a vida daqueles que estão em Cristo. A morte não pode deter-nos. Por que ela não pode? Porque Cristo venceu a morte. Ela será aniquilada, ela será extirpada, ela será lançada no lago de enxofre, né? De fogo, juntamente com o diabo, juntamente com o pecado, juntamente com o anticristo. E aqueles que estão em Cristo Jesus subirão para o céu, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, e nós viveremos no reino de Cristo, aonde não haverá mais dor, não haverá mais coronavírus, não haverá mais tristeza, não haverá mais preocupação, não haverá mais essa injustiça, porque o reino dele é perfeito e nunca mais terá fim. Que coisa gloriosa é a presença de Jesus, né? É muito bom servir a Deus. O apóstolo Paulo, no versículo, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 5, ele diz o seguinte, dando a certeza para os irmãos. Ele estava falando de algo que é certo. Ele estava falando de algo que é tremendo. Algo que serve para que os irmãos sejam encorajados a continuar pelejando, continuar firme na obra do Senhor, anunciando a palavra de Jesus Cristo, para nós não olharmos para trás. Ele diz, irmãos, a ressurreição é tão certa, eu estou tão certo do que eu estou falando, que aqui ele diz assim, ó, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, né? Olha, abra sua Bíblia aí, em Lucas, no capítulo 24, Lucas 24, versículo de número 34. Lucas 24, 34. Olha aqui a palavra de Deus. Não nos deixa confundido, né? E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram, né? O que acontece? Eles foram anunciados que Jesus havia ressuscitado e eles correram lá no sepulcro. Quando chegaram lá não estava mais o meu Jesus. Ele havia ressuscitado, né? Já não estava mais o corpo dele lá. A morte não pôde deter o corpo de Jesus. Abra sua Bíblia também, Mateus, no capítulo de número 28. Mateus 28. Vamos ver aqui, Mateus 28, 16 ao 17. Olha aqui, ó. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha sido designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui eles têm um encontro. Aqui eles têm um encontro, né? Um encontro com o Cristo ressurreto. Gente, para aqueles que tinham andado com Jesus, para aqueles que tinham comido com ele, visto as suas pregações, visto Jesus operar milagres, para aqueles que viram todos a trajetória do sofrimento de Jesus, para aqueles que viram Jesus sendo chicoteado, para aqueles que viram colocar a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, para aqueles que viram os cravos sendo pregados nas suas mãos, para aqueles que viram ele ser levantado no madeiro, e para aqueles que viram quando transpassaram, né, o seu lado com uma espada, agora eles têm a oportunidade de estar frente a frente com Jesus
ressurreto. A morte não pôde deter Jesus e Jesus agora é a primícia dos mortos. Abriu a porta da esperança. A esperança, a alegria para aqueles que crê em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na primeira carta aos Coríntios, está dizendo assim, irmãos, não se entristeça. Há uma verdade contida nas Escrituras Sagradas que é irrefutável. Jesus ressuscitou e nós seremos também assim como ele é. Assim como ele apareceu para nós com seu corpo glorificado, nós também vamos ter nosso corpo glorificado. A morte não vai poder nos deter. O que ele estava dizendo, irmãos? Ainda que você passe sofrimento, ainda que venham tentar matar o teu corpo, não vão poder manter nós presos. Por quê? Porque a primícia dos mortos apareceu para nós e é inefável o testemunho da ressurreição de Cristo. A ressurreição é a esperança certa para aqueles que amam a Deus. Isso é motivo de alegria, irmãos. Irmãos, eu digo sempre, desde o começo eu estou dizendo, eu sei que apavora o coração quando a gente vê o surto que está na terra, mas deixa eu dizer uma coisa para você, escute o que eu vou lhe dizer e guarda isso no teu coração. O coronavírus não determina aonde você vai passar a sua eternidade. O coronavírus pode matar a minha carne momentaneamente, mas não me prenderá no dia que Jesus nos chamar para a ressurreição. Nem ele, nem nada. Nada, ninguém pode deter o corpo daquele que está em Cristo Jesus. Ninguém pode. Só mesmo o autor da vida pode determinar. Só mesmo o autor da vida pode dar o destino para nós da eternidade. Mas eu estou aqui na direção do Espírito Santo para lhe fortalecer. Não esmoreça, não olhe para trás. Não tenha como dúvida que você está no caminho certo. Continua crendo que Jesus Cristo é o Senhor dos mortos. Continua crendo que há um lugar reservado aonde toda corrupção vai desaparecer e nós vamos glorificarmos a Deus na presença daquele que venceu a morte e está escrito na tua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, é glorioso o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de uma dinamite no coração daqueles que crêem. O Evangelho é a mensagem que nos coloca de pé no meio da tribulação. Por quê? Porque em tudo nós temos a esperança, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos a esperança. Qual é a esperança, pastor? Ele virá nos buscar. Ele virá nos buscar com poder e glória. Nós não estamos aqui perdidos, esquecidos, não, irmãos. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai que está com os dias contados, com o horário marcado, com a hora certa. Ele não tarda. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar você. Agora, o que você precisa fazer é o que o conselho que o apóstolo Paulo diz. Fica firme. Não olhe para trás. Não fuja da presença dele. Obedeça fielmente a palavra dele. No versículo de número 8, ele diz assim, para dar certeza para nós estamos aqui falando da ressurreição, para você que chegou agora, nós estamos falando da ressurreição e o texto base para nós, a primeira carta aos Coríntios, do capítulo 15. O versículo de número 9, ele diz assim, o 8, e por derradeiro ele apareceu também, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, né? Aonde que nós vamos encontrar que Jesus apareceu para o apóstolo Paulo? Aonde que nós vamos encontrar? Você vai abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 3. Olha aqui que coisa gloriosa. Saulo, que não era Paulo ainda, era um perseguidor da igreja, estava perseguindo a igreja de Jesus, logo depois da morte de Jesus Cristo,
ele se tornou um perseguidor, e diz assim a Bíblia, ó, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Observa, peraí, deixa eu só confirmar aqui, Atos 8:3, é isso mesmo, né? Aqui vai falar que fala sobre a conversão, né? A conversão do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Deixa eu só confirmar aqui. Quando ele fala que esse homem, do qual estava pregando agora sobre a ressurreição, era aquele homem que assolava a igreja de Jesus. Ele está falando, irmãos, vocês acham que a minha conversão é o acaso? Não é não. Eu, na minha idade, eu era um dos mais severos contra os cristãos. A Bíblia diz que Paulo entrava na casa dos cristãos, ele arrebentava com a vida deles. Mas ele teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu para ele e transformou a vida do Saulo no Paulo que nós conhecemos na Escritura Sagrada. Ou seja, o homem que venceu a morte agora transforma a vida, e agora o perseguidor passa a ser perseguido. Aquele que batia passa a apanhar. Aquele que matava pelo evangelho vai ser morto pelo evangelho. Aquele que procurava acabar com os cristãos agora é quem defende o evangelho. Aquele que prega o evangelho com toda a trepidez, dizendo para os irmãos, né? Mas o versículo, na verdade, eu li aqui errado, né? Vamos ler aqui em Atos mesmo, no capítulo de número 9. Capítulo de número 9. Perdão, os irmãos, quando eu falei que havia aqui uma passagem bíblica afirmando o encontro do apóstolo Paulo com Jesus. Nós vamos encontrar isso, está em Atos, capítulo 9, versículo 3 ao 6. Olha aqui. Indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo tem um encontro com Jesus. E agora ele está dizendo, irmãos, eu não estou falando da ressurreição porque eu ouvi alguém falar. Apesar que eu tenho já citado para vocês parte das escrituras de Isaías, parte da escritura de Oséias, né? Parte da lei que eu mostrando para vocês que havia essa promessa da ressurreição dele, mas agora eu quero falar para vocês de algo que eu vivi. Eu fui encontrado por ele. Apesar de ser o menor, mas ele apareceu para mim. Então eu não tenho dúvida que eu estou falando para vocês que a ressurreição é a verdade e a expectativa daqueles que amam a Deus, né? Vamos ler aqui agora o versículo de número 25. Olha o que está escrito, ó. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo falando sobre a ressurreição, ele está dizendo, irmãos, não se preocupe, tudo está designado perfeitamente, né? Dentro do num cronograma certo, que Jesus vai cumprir tudo o que está escrito na palavra de Deus. Então, se você abrir a sua Bíblia em Salmo 110:1, olha o que diz Salmo 110:1. Vamos ver? Vamos ver aqui o que está falando? Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor,
assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmista Davi. O reino, o sacerdócio e a vitória do Messias. Então, Paulo está falando com os coríntios e está dizendo, irmãos, fica tranquilo. Ele é o rei. E ele vai reinar para sempre. Tudo tem um tempo. Mas a morte não vai prendê-lo. A morte não pôde prender ele. E também não vai poder prender a gente. Basta nós continuarmos acreditando e olhando fielmente para a Escritura Sagrada. Vê aí, vamos ler agora o versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro, esta que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Abra aí, Salmo 8. Salmo 8 e o 8:6. Vamos ver o que está escrito. Salmo 8:6. Salmo 8:6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Que coisa linda, né? Jesus é o Rei. Jesus é o glorioso. Jesus é o maravilhoso, né? Vamos ler aqui no versículo, primeira carta aos Coríntios 15, o 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele está dizendo o seguinte: então, se vocês dizem que Jesus Cristo não ressuscitou, vamos viver a vida. Vamos comer, beber e morrer. Não há esperança. Se a ressurreição não é uma verdade para você, você deve viver essa vida mesmo. A vida do hoje, a vida do momento. Não esquenta a cabeça. Se você não crê na ressurreição, você vai viver como você quer, né? Mas ele está dizendo, para nós não. Para nós há esperança, para nós há ressurreição, para nós há uma vida depois de tudo consumado. Então nós continuaremos acreditando naquilo que Deus está falando através da sua palavra. Abra a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 22. Isaías 22. Isaías 22, 13. Vamos ver aqui o que está dizendo. Mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se vaca, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho. E diz, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Essa doutrina estava no tempo que o povo em Jerusalém estava completamente afastado da presença de Deus. Estavam sem expectativa, sem esperança. O pecado já havia dominado a sua mente, havia cauterizado a mente do povo de Deus e eles estavam completamente fora, né? Então o apóstolo Paulo está advertindo os irmãos de Corinto: vocês não podem ter essa mente, vocês não podem viver assim, vocês precisam ter a esperança em Cristo, vocês precisam acreditar que a ressurreição é a vossa esperança, vocês precisam crer que a ressurreição é a vossa esperança, é a nossa esperança em Cristo Jesus. No versículo de número 45, versículo de número 45, assim também está escrito, ou seja, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente e o último Adão em espírito vivente. Ele faz menção de Gênesis, no capítulo de número 2, o versículo 7. Vamos ler também? Gênesis, capítulo 2, no versículo 7. Olha que
olha o que está escrito aqui, ó. 2 versículos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito de alma vivente. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, foi ele que gerou todas as coisas. Então, ele é o autor da vida, né? No versículo 54, dizendo assim, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. De onde que o apóstolo Paulo tirou isso? Né? Ele está escrito, e nós vamos ver isso. Está lá em Isaías 25:8. Isaías 25, no versículo de número 8. Está escrito assim, aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Meu Deus, que esperança para nós, né? Que maravilha poder entender isso. Olha, vou até ler de novo, porque isso aqui é muito forte. Aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. E tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Irmãos, sabe qual é a certeza da ressurreição que eu tenho? Jesus disse. Ele disse. E se ele disse, irmãos, ele não volta atrás. A palavra dele é fiel. Ele vai nos buscar, irmãos. Olha aqui no versículo 5:5. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Abra sua Bíblia, Oséias, no capítulo 13, e o versículo 14. Oséias. Vamos ver aqui o que está dizendo? Oséias 13, versículo 14. Oh, glória a Deus, que linda é a palavra de Deus. Eu os rimirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Aonde está? A morte não vai vencer-nos. O inferno não será o nosso lugar. Mas há um lugar no seio de Abraão. Há um lugar na morada do Altíssimo, que todos aqueles que estão com ele vão viver para sempre. Para nós terminarmos o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, vamos ler o versículo 13 até o 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque
O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos com ele para sempre. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero terminar essa live. Deus deixou uma palavra. Deus deixou uma palavra para cada um de nós. Eu sei que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil. Mas eu sinto dizer para você que não é nem o começo do que vai acontecer. Deus, pela misericórdia dele, tem chacoalhado as nações. Deus, pela misericórdia dele, tem falado conosco através dos profetas, tem falado conosco em todo o tempo. Em todo o tempo você vai ver e ouvir alguém nos advertindo para tomarmos o caminho do arrependimento. Em todo o tempo você vai ver Deus tratando com os nossos corações, Deus chamando as nossas atenções. Mas infelizmente a igreja ela está dormindo. Infelizmente os nossos ouvidos não estão muito atentos à voz de Deus. A eternidade parece que não é a esperança dos cristãos dessa época. A ressurreição não é algo que parece que alegra o coração dos crentes desse tempo que nós estamos vivendo. Então nós precisamos voltar às Escrituras Sagradas. Nós precisamos voltar a entender o que se trata as Escrituras Sagradas. Porque se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, nós não vamos desfalecer. Nós vamos continuar vencendo o pecado, nos esforçando para não pecar contra Deus, continuarmos em oração, em leitura da palavra de Deus, continuaremos amando os irmãos, amando uns aos outros, continuaremos a ser igreja, a igreja efetiva, a igreja que ela é viva no ambiente que moramos, no ambiente que relacionamos, mas nós precisamos voltar a ter a confiança, a esperança e o desejo de alcançar este lugar. Que o apóstolo Paulo diz, olha, eu combati o bom combate, né? Eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé. O que ele está dizendo? Toda a Escritura para mim era verdade. Tudo que estava relacionado, tudo aquilo que já estava escrito, determinado, eu tomei como verdade para a minha vida. Então, cada detalhe da palavra de Deus era para mim como uma vitamina espiritual. É por isso que eu não temia a morte, não temia os naufrágios, não temia as prisões. É por isso que eu não fraquejei quando eu estava sendo interrogado em Roma, quando eu sabia que me esperavam os açoites, as noites de frio, de fome, de solidão, de desprezo, mas todas as palavras contidas na palavra de Deus era para mim como incentivo constante para que a minha fé se tornasse uma fé eficaz, verdadeira e não uma fé vacilante. Irmãos, nós precisamos voltar a esse tempo. Acreditar que Jesus vai arrebatar a igreja, acreditar que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, acreditar que aqueles que estarão vivos no dia do arrebatamento terão teus corpos glorificados, irão para o céu, encontrar com Jesus nos ares, acreditar que Jesus vai voltar com a igreja para julgar a terra, acreditar que haverá o milênio,
acreditar que logo depois haverá tempos difíceis quando Satanás for solto, acreditar que quando isso tudo chegar ao fim, então virá o Senhor e vai colocar o fim na história da humanidade, essa história da humanidade que está sobre a opressão, sobre o governo do príncipe das trevas desse mundo. Nós precisamos continuar acreditando que ele já venceu o inferno, a morte e o diabo. Nós precisamos continuar acreditando que ser santo, ser separado para Deus, é ir contra toda a correnteza do mundo. Nós precisamos continuar acreditando que ser santo é olhar para Deus, é olhar para a sua palavra, é ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não obedece a sua palavra, se faz mentiroso. Então nós não podemos achar no grupo dos mentirosos. Nós precisamos encontrar um lugar em Deus, a qual seremos verdadeiros, obedientes, prudentes e a palavra de Deus fazendo parte da nossa vida. Por quê? Porque há um dia marcado, reservado para nós, aonde o Senhor virá nos buscar. Então, meu amado, você que está aí do outro lado assistindo essa live, você que acompanhou, você que vai assistir, que vai receber esse vídeo, eu lhe encorajo nessa tarde. Mantenha-se firme na presença de Deus. Mas a você que, quem sabe, vai ouvir parte desses vídeos, mas quem sabe você chega ao final e a sua vida não está alinhada, a sua vida não está baseada, não está sendo governada pelos princípios da palavra de Deus, volte para Jesus. Quem sabe você desistiu, você perdeu a esperança. Quem sabe você perdeu o desejo, a vontade de continuar crendo na ressurreição. Você perdeu a esperança de continuar crendo no arrebatamento da igreja. Você cansou na sua caminhada. Eu venho fazer um pedido a você. Volte para Jesus o mais rápido possível. A você que nunca tomou a decisão de entregar sua vida para Jesus. A você que nunca deixou Jesus contornar e controlar e guiar e te conduzir. Faça isso hoje. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega o seu coração nas mãos de Jesus. Jesus quer salvar você. Jesus quer libertar você. Jesus quer garantir um lugar para você. A eternidade é real. O céu é real. O inferno é real. Todas as coisas que estão escritas nesse livro, na Bíblia Sagrada, servem para nós. Serviu ontem, serve hoje e vai servir eternamente. Toma como verdade a palavra de Deus. Olha os sinais. Deus está dando sinais nas nações. Deus tem enviado os profetas. Deus tem mexido no mar. Deus tem mexido na terra. Deus tem enviado as pestes. Deus tem enviado as epidemias, pandemias. Deus tem enviado os terremotos. Tem enviado as enchentes, o descontrole global. Deus tem feito tantas maneiras, tem usado tantas maneiras para dizer para nós: ei, vai chegar o tempo que eu vou visitar a terra. E quando eu decidir visitar a terra, vocês vão chorar. Vocês vão ficar desesperados quando eu requerer de vós o que me cabe e o que vocês me devem. Deus é um Deus de amor. Deus é realmente um Deus de amor. Mas Ele ainda continua sendo Deus. Ele é o Deus também da justiça. Santifique a sua vida. Santifiquemos a nossa vida na presença de Deus. Porque Ele virá nos buscar. Muito breve, você não terá mais pregador.
Você não terá mais ninguém falando da palavra de Deus. Muito breve vai acabar os cultos, vai acabar as reuniões, vai acabar o agrupamento de cristãos que amam a Deus, vai acabar, porque haverá o arrebatamento e Jesus virá buscar a igreja dele. Não fique para trás. Não perca essa oportunidade. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Porque Jesus vai arrebatar a igreja dele. Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos de volta às 3 horas da tarde, com mais um tema da palavra de Deus. E se você puder estar conosco, eu quero agradecer pela sua vida. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você possa se sentir protegido, guardado, seguro nas mãos do nosso Deus. Um beijo no teu coração, te vejo amanhã, em nome de Jesus.